Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com o Bertaglia. A prosa que está cada vez mais interessante, trazendo pessoas que querem aqui compartilhar o conhecimento e também as suas experiências de vida. E hoje nós vamos tratar do tema gestão da demanda, melhores práticas. Sempre olhei para a gestão da demanda como um processo que pode ser muito eficaz quando vinculado a uma integração dos negócios e suas funções, dando à organização uma vantagem competitiva. Respostas efetivas relacionadas ao desempenho dos fornecedores, disponibilidade de produtos e insumos, agilidade e responsividade às pressões de mercado e de acionistas em relação aos resultados fazem parte deste foco. É fundamental administrar a cadeia de abastecimento de forma abrangente e global, fazer a gestão dos riscos e dos processos em linha com as estratégias da empresa. Veja bem o quão importante é esta frase. A tecnologia tem apoiado o desenvolvimento de um plano de previsão e demanda, reduzindo, logicamente, as incertezas através de informação que possa levar a um processo colaborativo nas diferentes interfaces da cadeia e principalmente em relação a fornecedores e clientes. Bem, mas para prosear comigo sobre esse assunto fantástico, eu vou trazer aqui o amigo Rodrigo Dutra, que atua em supply chain há mais de 20 anos. Meu amigo Rodrigo, que bacana, que legal ter a sua presença aqui, uma honra, um orgulho. Eu sempre digo que pessoas do bem são bem-vindas aqui à Prosa com o Bertaglia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado aí, Paulo, pelo convite, né? Fico muito lisonjeado aí pelo convite, compartilhar um pouco dessa experiência aí de 20 anos. Eu acho que é bem importante, né? Obrigado. Bacana, o Rodrigo. Conversando aí sobre a sua experiência, meu amigo, aqui na Prosa com o Bertaglia, vamos falar um pouquinho dessa gestão da demanda, conceituar um pouco como que ela está encaixada, né, na cadeia de valor, principalmente aí no supply chain, que nós todos fomos picados, né? A gente fala aqui da vacina da AstraZeneca, da Pfizer, né, da Coronavac, mas quem foi picado aí pelo bichinho do supply chain, né, fica eternizado em termos de paixão, né? Vamos falar um pouco então sobre isso, Rodrigo? Como sim? Eu acho que gestão de demanda hoje em dia, né, mais e mais se torna um assunto fundamental, né? Se a gente pensar na automatização das cadeias, na visão end-to-end, né, que é muito normal a gente discutir hoje, né? End-to-end é desde o fornecedor até o seu cliente final. Mais e mais a gente tem que, para orquestrar, eu não digo nem fazer a gestão, é orquestrar o relacionamento desde o seu fornecedor até o seu cliente. Como é que você captura melhor as previsões de vendas? E aí a gente vai no sentido da experiência, né, que eu tenho acumulado e onde eu trabalho. A gente tem uma área, né? E daí cada empresa estrutura de uma maneira, mas a gente tem uma área de gestão de demanda dentro do supply chain, onde a gente orquestra todo esse processo de end-to-end, considerando a governança de um processo de S&OP, né? Que é um processo de Sales and Operation Planning. Então, a gente tem etapas de Sales Review, que é onde a gente faz a análise da previsão de vendas, depois segue as etapas de Supply Review, que a gente avalia, né, a previsão da demanda, se ela... O Sales Review, em geral, a gente considera ela como unconstrained, né, que é um termo que a gente fala que é a demanda irrestrita, sem limitações. E aí depois, quando vai para o Supply Review, a gente já começa a ver restrições e a gente vê o consenso, o que a gente consegue trazer, né, com essa demanda, o que a gente consegue atender, e aí segue as outras etapas de governança do S&OP, né, de Supply Review, de Reconciliation, que é bem importante, né, que é a parte de você avaliar
o operacional valorizado com o seu financeiro, para você ver quanto que você consegue entregar, e aí tem o S&OP executivo para tomar decisões, né? Mas dentro desse processo do S&OP, a gestão da demanda é chave, né? É o que norteia todo o processo de cabo a rabo, né? Para você ver o que você consegue atender, o que não, se você tem plano de contingências, se você tem restrições e tudo mais. Que bacana, Rodrigo, sensacional aí essas suas ponderações, colocações, falando do fluxo, falando sobre o Sales Operations Planning, que é uma ferramenta fantástica, exige muita disciplina, não é qualquer empresa que consegue fazer a implementação do Sales Operations Planning. Já fiz implementações em algumas empresas, e o que eu falo para o pessoal é o seguinte, o conceito é tranquilo, não é tão difícil. Logicamente tem que ter os dados, bem afiados, né? Mas a disciplina da organização é que é interessante. E aí eu gostaria de explorar um lado contigo, Rodrigo, que é exatamente esse lado da conexão entre as várias funções, as várias partes dentro da organização, porque são vários players internos que trabalham em conjunto, cada um brigando pela sua parte, mas alinhados com a estratégia para poder consensar o plano que você diz que vem lá, que ela tem uma capacidade ou uma visão que, de certa forma, é infinita, depois você começa a aterrissar, ver que a linha de produção tem sua capacidade, que fornecimento tem a capacidade, transporte também. Vamos explorar um pouquinho esse lado aí das funções internas e como é que eles participam de todo esse processo? Vamos sim, eu acho que bem importante o que você falou, né? Dentro da governança do S&OP, a gente tem, dependendo da empresa, a gente tem a governança ou de supply ou de vendas, mas o que eu tenho mais consciência é a governança de supply, do end-to-end, da cadeia inteira, e os principais players, a primeira etapa do Sales Review, né, que é a revisão da demanda, né, a demanda crua, são as pessoas de vendas e marketing. Então, nessa etapa, se discute qual que é o SKU, e aí você define também o grau de granularidade que você vai atuar nesse forecast, né? Se é a nível SKU, se é a nível marca, e aí qual critério você vai ter? Se é uma demanda bottom-up, né? Ou top-down. Bottom-up, né? Você pode ter uma organização onde tem os RTVs, né? Os responsáveis de vendas, tem cada DN, e aí vai agregando até você ter uma visão de demanda a nível país, por exemplo, né? Então, depende do grau de granularidade que você quer trabalhar o seu forecast, tem várias metodologias, mas algo que é bem importante primeiro, Sales Review com a governança de vendas com marketing. Eles definem quanto eles pretendem vender e, claro, dentro da governança do S&OP, você define o que é curto prazo, e aí, em geral, o curto prazo você atua no S&OE, que a gente chama de Sales and Operation Execution, geralmente 2 a 3 meses, dependendo da empresa, é o período que você trabalha o S&OE, e depois a conexão do S&OE com o S&OP, que é o Sales and Operation Planning, e aí tem um horizonte mais de médio e longo prazo, né? Experiência que eu tenho no ramo químico, né? Agro, a gente tem um Sales Forecast rolling a cada 36 meses por SKU, né? Então, a governança é sempre assim, Sales Review, vendas e marketing, Supply Review, o time de marketing de plantas avaliando o que se consegue, né, entregar, se tem alguma priorização, algum risco, né, se tem que escalar alguma decisão. Tem um time que é bem importante, né, que ganha mais importante num cenário de pandemia, né, de você ver o que você tem de compromisso financeiro, né, e aí dependendo da empresa pode ser Forecast 1, Forecast 2, Forecast 3 e Budget, o que você consegue, aí você vai revisando o número, o que você consegue entregar, né, para o seu acionista de número, e tem o executivo, que geralmente quem coordena é ou o presidente ou o diretor da área, né, onde você tem
tudo orquestrado para você tomar as melhores decisões. Então, isso é o ambiente interno, né, dentro da empresa. Mas claro que, pensando um pouco em forecast colaborativo, a gente sempre tem que pensar como é que eu mantenho a minha cadeia de suprimentos informada, principalmente os meus fornecedores, os meus key fornecedores, como é que eu me comunico com ele falando se o meu forecast variou em tantos por cento, para eu assegurar que eu vou ter, né, dentro do ciclo S&OP, menos rupturas de inventário e ele ter claro qual que é a minha demanda, seja de embalagem, né, seja de matéria-prima. Então, isso é bem importante, né? E dentro do S&OP, a gente sempre tem algo, um paradigma que a gente tem que quebrar. Se a gente for ver os principais modelos de S&OP, você já implementou S&OP, você sabe que quão difícil é o mindset do ser humano. Estatisticamente se dizem que só 30% está disposto a colaborar, sabe, de ter abertura, né? Porque pensando no mindset do passado, as pessoas colocavam a informação, eu tenho informação, eu tenho poder. Só que o S&OP, para você orquestrar muito bem a cadeia de suprimentos, você tem que quebrar esse paradigma não, essa informação eu vou falar mais para eu garantir, sabe? Você tem que ter um certo grau de transparência até para você conseguir chegar em acordos, né? Então, isso é fundamental na sua cadeia de suprimentos e mais o que a gente busca, né? Pensando agora na parte de transformação digital e inovação, o forecast colaborativo, né? Que é algo que você tem que jogar entre os pares, você não pode falar que vai vender mais só para garantir produto, né? Isso não é colaboração, né? E isso, em algum elo da cadeia, isso vai ter uma ruptura, né? E claro que dentro dos entes que a gente tem do S&OP, você tem que inteligentemente definir para cada etapa quais são as principais entregas e os principais KPIs, né? Então, medidores de performance. Basicamente, dentro do forecast, você tem o MAPE, né? Tem o KPI Forecast Accuracy, para você medir a acuracidade do forecast. E, claro, você pode comparar isso com benchmark ou do mesmo mercado que você está, né? Para ver o que você pode fazer de melhoria no número, né? E uma coisa que está muito em voga atualmente é como é que você trabalha com um mindset digital pensando no statistical forecast, porque dependendo como é a sua estrutura, às vezes você tem que fazer toda a sua força de vendas, revisar o forecast mês a mês para todos os SKUs, vários meses. E isso, se você for pensar, a gente tem modelos estatísticos, mais de 30, que você pode modular a sua demanda, o seu forecast, para estatisticamente alguns SKUs, a máquina ou um modelo estatístico vai fazer melhor do que você. Então, esse é um paradigma que a gente tem que ir quebrando, né? Porque às vezes a gente pensa, mas como é que uma máquina vai fazer um planejamento melhor do que eu? Esse é um paradigma que às vezes o vendedor fala, não, a máquina não vai conhecer o meu mercado mais do que eu. E, na verdade, pensando em todas as variáveis, né, que podem ter, dependendo do seu produto, do mercado, preço, clima, né, dependendo do ambiente que você está, o forecast estatístico vai entregar um resultado melhor que o seu. E é melhor você conviver com isso. É uma realidade. Então, mais e mais, a gente tem que buscar modelos preditivos, né, de fazer a demanda e buscar o histórico, ver o melhor modelo que se adequa ao seu SKU e projetar para o futuro qual que é a melhor demanda que estatisticamente você, com certeza, vai ter uma acuracidade de forecast maior para alguns itens, né? Bacana, legal, muito bacana, Rodrigo, uma explicação aí que valeu o momento da prosa. Aliás, você tocou num assunto aí onde as pessoas, elas se sentem muito mais importantes quando elas detêm a informação. E eu costumo dizer, principalmente em alguns clientes onde eu participo,
de implementações dessa natureza, principalmente do lado mais estratégico, né? E digo, se você quer dar o poder extremo a uma pessoa, além de ele ter o conhecimento, dá uma ferramenta Excel para ele, né? Ou seja, ele se sente o dono do pedaço, porque todo mundo vem pedir para ele, e aí ele acaba aprendendo mais ainda de Excel, aquelas fórmulas, né? E acaba usando o Excel de tal maneira que fica totalmente dependente dessa pessoa. Meu amigo Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, que foi fantástica, muito bacana realmente aí os temas que você trouxe para a gente conversar, e nós vamos agora para o segundo tempo da prosa e nós vamos explorar o lado das melhores práticas. Pode ser, Rodrigo? Vamos em frente nessa? Vamos sim, Paulo. Oi, Rodrigo, que bacana, está sensacional a nossa prosa aqui, tocando em aspectos de planejamento, gestão da demanda, Sales Operations Planning. Aliás, você falou também do Sales Execution, que é o Sales Operations Execution, que é extremamente importante. Aliás, ele pode até ser mais importante do que o próprio planejamento, eles precisam andar junto. Ou seja, não adianta planejar se você não executa, não é verdade? Vamos falar das melhores práticas e a tendência que as empresas precisam ter, e isso nós estamos falando cada vez mais, de olhar com os olhos direcionados para o mercado, né, Rodrigo? Concordo, Paulo. Eu acho que dentro das melhores práticas, eu acho que uma que eu mencionei é a gente pensar de maneira digital, né? Mais e mais o mercado vai ser mais complexo em termos de variáveis que podem impactar na acuracidade do seu forecast, né? Seja que o forecast do seu produto está atrelado a uma conjuntura de preços internacionais, ou a variação cambial, ou se chove mais ou menos, ou alguma regulação. Então, pensando nisso, uma boa prática, ou uma das melhores práticas que tem, é você tentar modular o seu forecast para a parte estatística, né? Como é que eu consigo, talvez, pensando na visão end-to-end, ver quanto tempo, né, uma análise preliminar, quanto tempo o meu RTV, né, o responsável da previsão de vendas, atua fazendo a previsão de vendas para todos os SKUs, por horizonte de planejamento que é necessário, e aí você procurar automatizar alguns produtos, não todos, né, estatisticamente, o que vale a pena ser automatizado, e esse tempo que ele deixa de gastar, normalmente colocando uma previsão que uma máquina, né, pode estatisticamente fazer melhor que ele investe na relação com o cliente, né, de procurar criar elos de relacionamento, de melhorar o que a gente chama de Customer Relationship Management, né? Como é que eu melhoro a minha relação com o meu cliente, tenho um forecast mais colaborativo, procuro prever algumas coisas no futuro. Então, eu acho que uma excelente prática é você estreitar esse relacionamento com o seu cliente final, né? E, claro, dependendo do seu portfólio, às vezes você tem muitos clientes, você tem que fazer uma regra 80-20, né? Ranquear para ver quais você vai ter que dedicar talvez um pouco mais de tempo para melhorar a previsão, ter uma previsibilidade melhor. Então, eu diria que essa é uma muito boa prática, né? Pensar estatisticamente e buscar automatizar algumas rotinas para você focar na relação com o seu cliente. Isso do lado do end-to-end da parte do cliente. E uma coisa que é bem importante também, igualmente importante, a gente tem que entender também a cadeia do nosso fornecedor, né? Com que frequência ele produz, quais as limitações, e mais, o futuro vai exigir que, para a gente ter uma visibilidade mais transparente da nossa cadeia de suprimentos, a gente tem que quebrar alguns paradigmas de compartilhar dados. E isso é um tema que, mais e mais, né, o mindset nosso não é compartilhar dados. Alguns têm, eu tenho muito forte essa questão de compartilhar informação. Eu acho que o que eu aprendo, eu divido com você,
essa própria prosa, eu aprendo com você, você aprende comigo e nós dois crescemos. Mas nem todo mundo tem essa visão de crescimento exponencial, né, de trocar experiência. Muitos ainda acham que concentrar informação é ter poder, né? Mas eu acho que uma boa prática no futuro é mais e mais a gente dar transparência para toda a cadeia, de todo o fluxo, né? Uma coisa que eu estou atuando muito ultimamente é o que a gente chama de digital twin, né? Que são como se fossem os gêmeos, né? Você procura ver a sua realidade, replica, e como é que você pode modular, né, para fazer cenários e tomar as melhores decisões. Então, isso é um projeto que eu estou trabalhando, né, muito forte, junto com os times atualmente na empresa que eu estou. Então, eu acho que isso é uma excelente prática também, de você trabalhar com cenários, simular. Então, mais e mais, as ferramentas que a gente tem hoje, dependendo da empresa de ERP, né, seja APO, SAP, né, mais e mais vai exigir que a gente tenha a habilidade de simular cenários e, às vezes, pensando na análise preditiva, prescritiva, você fazer com que a máquina te ajude a buscar o melhor cenário, né? Não um cenário que você tem que simular. Então, isso vai passar por automatização de processos, de data lake, você estruturar o seu banco de dados para você visualizar bem e mostrar num dashboard, num tableau, como é que você toma as melhores decisões alinhado com a sua governança de S&OP. Que fantástico, Rodrigo, muito bacana o que você trouxe. Aliás, você trouxe aí alguns elementos que são muito, ou pelo menos deveriam ser muito utilizados dentro das organizações. Quando você fala do forecast colaborativo, por exemplo, eu me recordo, eu vou citar o nome aqui, trabalhava ainda na Unilever, existia o conceito do ECR, né, o Efficient Consumer Response, que é a velocidade com que você dá a resposta para o consumidor ou para o cliente no mercado. E já existiam alguns conceitos, e se falava muito do forecast colaborativo, e a gente acabava usando, inclusive algumas empresas, você usou aí o aspecto do 80-20, que vale tanto para o começo da cadeia como para o final da cadeia, e aqueles fornecedores que tinham uma maior prioridade, que eram realmente estratégicos, muitas vezes construíam um planejamento em conjunto com a gente. E colocavam um funcionário dentro da organização para planejar junto com a gente. Logicamente, não dá para fazer isso com todos os fornecedores, porque senão, tudo bem que hoje no mundo virtual dá para fazer isso, né, Rodrigo? Mas naquela época não daria, senão você precisaria de uma área enorme para botar os fornecedores ali dentro. E ainda hoje, algumas empresas, eu queria resgatar um pouco esse ponto contigo, mas ainda hoje, quando se fala em relacionamento colaborativo, obrigatoriamente você tem que sharear, você tem que compartilhar dados, você tem que ser transparente nas informações, né? Mas nem todo mundo faz isso, né, Rodrigo? Ou seja, isso se passou cerca de quanto? 30, 40 anos em relação àquele início que nós falávamos já disso, mas ainda, logicamente, as empresas mais robustas, como essa em que você trabalha, atuam dessa maneira, mas o mercado não. Eu percebo quando eu vou fazer os meus projetos estratégicos nas organizações. Eu, agregando um pouco o que você comentou, né, Paulo, acho que você disse tudo, né? A questão de colaboração, a gente tem que pensar no nosso fornecedor como o nosso parceiro estratégico. A gente não pode ter uma mentalidade do passado, falar, não, eu tenho essa informação, eu não vou passar para ele, porque senão eu perco o meu poder de barganha, o meu poder de negociação. E isso é uma visão um pouco curta, né? Porque se você não divide os seus planos com ele, vai ser difícil ele se comprometer no mesmo nível que você espera, né? Para não ter ruptura, para saber se ele vai ter capacidade. Então, é bem interessante você, sabendo quais são os seus principais fornecedores, você criar elos de relacionamento para você ter transparência. Eu consigo atender, você saber as limitações que ele tem de capacidade, sazonalidade, né? Acho que é um tema bem importante, né? Para saber o grau de ocupação, você minimamente procurar saber
as matérias-primas ou as embalagens que você requisita para o seu fornecedor, quantos por cento ocupa né, dentro da cadeia dele, né, dentro do planejamento, se tem que pré-produzir. Então, todo esse tipo de informação colaborativa é importante para, no final, você assegurar que você vai ter dentro da sua cadeia de suprimentos o mínimo de rupturas possíveis, né? Porque se você não pensa assim, dependendo de que produto você produz, às vezes uma etiqueta que você não planejou bem pode colocar a perder o planejamento de todo o seu produto final, né? Mas você falou, mas é uma etiqueta, tudo bem, mas o produto final vai com a etiqueta. Se você não pensou na etiqueta, que é um SKU, que talvez na sua escala é um nível, é um código C, que você não prioriza tanto, não dá tanta atenção, mas sem esse código C, você não pode produzir um código A, que tem uma relevância estratégica grande, né? Então você tem que pensar em toda essa cadeia. Aliás, o que você falou faz todo sentido. Nós utilizamos aí o conceito da curva ABC, mas a curva ABC, embora seja logicamente uma ferramenta bastante útil para alguns exercícios na área de planejamento e até exercícios financeiros da organização, você está correto. Algumas empresas, inclusive, usam o código D, né? A curva ABCD. Ou seja, joga lá para o D a tal etiqueta que você mencionou aí. Só que tem um detalhe, se não tem etiqueta, mesmo ela estando na D, o produto não vai sair, né? Então, como é que fica essa situação? É muito interessante, eu queria explorar contigo, e olha, cá entre nós, essa próxima está com muito gosto de quero mais, né? E está finalizando, mas toda essa bagagem, todo esse conhecimento que você tem, Rodrigo, e as pessoas aqui, logicamente, estão bebendo da fonte, eu gostaria que você desse algumas dicas para aquelas pessoas que trabalham no planejamento, estão envolvidas aí com S&OP, SNOI, com gestão da demanda, falam em colaboração. Quais são suas dicas, Rodrigo? Bom, minhas dicas aí para essas pessoas que estão iniciando nesse mundo de supply chain, primeiro, ter uma visão bastante holística, né? Pensar no end-to-end mesmo, na colaboração, entender toda a cadeia, né? Então, esse é um ponto. O ponto de como é que você modula o seu processo, né, de governança de S&OP, né? Se a sua empresa não tem um S&OP, pensar em estruturar junto com a alta liderança, porque é um processo que exige disciplina e você conecta os principais stakeholders com um objetivo único, né, para a empresa, de tomar as melhores decisões, né, e entregar o melhor para o negócio. Então, é bem importante como é que você quebra alguns paradigmas de metas por área e você procura ter metas ao longo de toda a cadeia para toda a organização, né, porque você evita silos, né? Cada um pensando na sua meta e às vezes a meta de cada departamento não conversa com a meta da organização como um todo, né? Se você pensar assim. Então, é bem importante você estruturar o seu processo de colaboração, seja internamente, seja externamente com seus fornecedores, para você ter êxito. E para isso, as pessoas deveriam pensar mais e mais no digital, né? Então, indicações de digital transformation. Então, mindset digital não é só uma palavra bonita, né? É você pensar em como é que eu automatizo processos, como é que eu procuro a melhoria contínua do meu número, da minha previsão de vendas, para mais e mais eu conseguir ter KPIs de performance de forecast, por exemplo, forecast accuracy, o mais alto possível, porque seguramente quando a previsão de vendas ela é mais otimizada e melhora, toda a cadeia melhora, né? Porque você vai ter menos flutuações, menos quebra de inventário, né? Menos excesso de inventário ou falta de inventário, né? Menos necessidades, às vezes, de você ter que pedir um frete aéreo, que é muito mais caro que um marítimo, né? Dependendo de onde o produto vem. Então, a motivação que eu dou para essas pessoas que estão começando no supply chain, né, realmente ter essa visão holística e procurar uma palavra que eu gosto muito é de orquestrar a demanda, né? Orquestrar a demanda, quer dizer, fazendo analogia com uma orquestra, né?
Você tem que estar tudo conectado, porque se um elo da cadeia quebra todo o resto e vai ter repercussões, né? Seja financeiras, seja operacionais. Então, essa é a motivação. E uma coisa que é bem importante, né, Paulo? A questão de, além do mindset digital, de procurar automatizar ferramentas estatísticas que a gente falou aqui, a gente tem que pensar na questão de um tema muito frequente hoje, que é o lifelong learning, né? Ou seja, a gente nunca deve parar de aprender, né? Então, a gente sempre ter essa curiosidade de aprender mais, que com certeza, aprendendo mais, a gente vai ser melhor, nunca se limitar, né? Sempre buscar novos conhecimentos, porque os conhecimentos estão aí, né? O que às vezes falta na verdade, a dedicação nossa de estar aprendendo e estar aplicando coisas novas. Então, é o mindset digital, é o lifelong learning, e você também, algo que está muito em voga, dependendo da cultura empresarial que você está, a gente só aprende errando. Só que a gente tem que aprender com o nosso erro. E se a gente, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende com o erro para não, né, melhorar o nosso processo para não voltar a errar, mais a gente vai ganhar expertise. Então, esse é o conselho que eu dou para as novas gerações, né? Fail fast, né? Fale rápido, mas corrige rápido e vá melhorando o seu processo para você sempre otimizar a sua cadeia de suprimentos. Bacana, fantástico, Rodrigo. Baita experiência na área de planejamento, um conhecimento aqui que eu fico muito feliz de ter compartilhado na Prosa com Bertaglia. Rodrigo, meu amigo, um abraço virtual para você, aqui da minha cidade de Itatiba, ao infinito e além. Gratidão enorme pela sua participação aqui. Obrigado, Paulo. Conta comigo sempre que você precisar e fico aberto para novas prosas. Um abraço. Um abração, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.